Pronto, agora estamos gravando a aula. Vou voltar aqui a compartilhar. Compartilhar tudo. Pronto, agora está sendo gravada. Então, como eu havia falado, importante identificar sempre nos acórdão as partes, o ministro que fez julgamento, e identificar as partes para poder saber qual norma a parte é submetida. Aqui, pelo nosso caso, elas são submetidas às normas gerais do direito civil, em razão de serem pessoas jurídicas de direito privado, ok? Então, nós conseguimos, pela ementa, já entender qual é o ponto central da questão. Eles estavam negociando e alguém simplesmente abandonou, né, essas negociações. Na ocorrência, quando o acórdão recorrido, isso aqui é uma questão processual que não nos interessa, e na ocorrência do maltrato do artigo 535 do CPC, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais. Isso aqui seria com relação à omissão de alguma coisa, de não enfrentar, que é exatamente aquilo que o Michel perguntou, que a gente vai, apesar de não ser nossa matéria, a gente vai poder falar um pouco sobre isso, que seria não ter enfrentado todas as questões, tá? Conclusão, aplicação do... outro ponto importante para a gente, aplicação do princípio da boa-fé na fase pré-contratual, responsabilidade sobre o tema, responsabilidade civil no caso concreto, controvérsias da natureza, responsabilidade civil pré-contratual, isso aqui também. Manutenção da decisão. Beleza. Então, olha só, pela ementa, pelo resumo, eu consigo já fazer uma ideia, ou ter uma ideia, do que está se tratando o tema. Eu já consigo olhar o que se trata a questão. E aí, o que eu vou fazer agora, né? Ou o que eu tenho que fazer, o que a ideia me diz. Eu tenho que pegar aqui, ó, do 7 e buscar dentro do julgado o que isso fala, o 5, o que isso fala, o 4, o que fala, e aqui, o que fala. Então, eu tenho 4 pontos principais que eu devo buscar o debate deles dentro do relatório e do voto, que é a outra parte. Então, como eu expliquei para vocês, eu tenho uma ementa, que é o resumo, e o outro arquivo, ou a outra parte do julgado, é o relatório e o voto. O relatório, ele é um resumo de todo o processo. E o voto é como o ministro, aquele que está julgando, ele analisa o caso. Então, agora eu vou analisar o julgado com base nesses pontos que eu observei. Então, vamos lá para o relatório. Recurso especial. Então, quem recorreu foi a Companhia Brasileira de Distribuição, Tribunal de Justiça de São Paulo, em ação indenizatória. Na origem, a parte da juização de indenização por danos morais, a recorrida, ou seja, quem ingressou com a ação foi a AST, Promoções de Eventos, contra a Companhia Brasileira de Distribuição. Argumenta violação do princípio da boa-fé objetiva na fase pré-contratual devido à frustração da expectativa de celebração do contrato. Então, olha só, já no relatório aqui, ele traz um resumo do que é a petição inicial. Na petição inicial, a AST Promoções de Eventos, ela diz, olha só, eu, de boa-fé, estava tratando sobre a realização de um evento para a Companhia Brasileira de Distribuição e ela simplesmente abandonou a negociação. Isso fere o princípio da boa-fé. Por quê? Porque ela criou uma legítima expectativa. E essa é a argumentação dela. Em primeiro grau de jurisdição, os pedidos foram julgados improcedentes, ou seja, o juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido, dizendo que o relacionamento entre as partes se manteve na esfera de orçamento e projeto. Então, o que aconteceu? Primeira instância, o juiz de primeiro grau disse assim, é improcedente porque eles estavam em negociações preliminares e a negociação preliminar não vincula as partes. Ponto. Isso nós aprendemos. A sentença foi reformada pelo tribunal de origem, ou seja,
o Tribunal de Justiça, ao analisar a causa, disse assim, ó, acolheu o pleito indenizatório sob o fundamento de que as negociações estabelecidas entre as partes davam como certa a realização do evento e criaram induvidosa expectativa de contratação. Então, olha só o que aconteceu aqui, ó. Primeira instância julgou improcedente e disse, ó, negociações preliminares não vinculam as partes e por isso é improcedente. Segunda instância veio e disse, não, olha só, as tratativas, as conversas delas davam como certa que ia acontecer. E aí conseguiram chegar com essa discussão até o STJ. O que o STJ disse? É por isso que tem aqui, ó, voto. Voto é o que o ministro falou sobre isso. Quando ele fala, Michel, está aqui a pergunta que você fez. Ó. Inicialmente não há nulidade por omissão, tampouco negativo de prestação jurisdicional no acordo, que decide de modo integral com fundamentação suficiente, controvérsia posta. O que acontece? O professor Marcos Paulo vai... É o professor Marcos Paulo de Processo Civil com vocês? O professor Marcos Paulo, ele vai falar com vocês sobre fundamentação das decisões. E ele vai explicar que não há obrigatoriedade, ele e a Nara, né, eles vão explicar que não há obrigatoriedade de que o juiz, ao apresentar o juiz ou uma corte, ao enfrentar um tema, ele esmiúce artigo por artigo que foi utilizado por qualquer das partes. Inclusive, o juiz, na sentença dele, ele pode se fundamentar em artigos, em leis que não foram trazidas ao processo pelas partes, desde que se relacione com o que foi debatido. O juiz não pode inovar, trazer algo para dentro do processo que não foi alvo de debate pelas partes. Mas as partes debatiam boa-fé. Uma dizia que é a boa-fé de ordem geral, artigo 5º da Lei 32, outro dizia que era o artigo 7 da Lei 37, sétimo, mas o juiz vem dizer assim, não, ok, nós já debatemos boa-fé, mas a boa-fé está fundamentada no artigo 2 da Lei 2. Então, olhem, observem que o que eu estou dizendo não é que o juiz pode inovar, porque ele não pode. O que pode acontecer e o que é possível é que o juiz tenha um apoio legal sobre o tema em algo que as partes realmente não trouxeram. Então, isso aí vale a mesma coisa. O juiz não é obrigado a confrontar ou a enfrentar os artigos da lei que foram trazidas por cada uma das partes. Ele tem que enfrentar os temas. E aí, de modo fundamentado, dizendo como se originou, de onde surgiu o pensamento dele. Tudo bem, Michel? Era essa a dúvida, né? Isso aí. Beleza. Então tá aqui, ó. Aí, depois que o ministro falou sobre isso, ele vem e diz aqui, ó, qual é o ponto central? Qual é o ponto central? Responsabilidade dos contratantes na fase pré-contratual. É importante dizer para vocês, óbvio, eu já li o julgado, né, tanto que compartilhei com vocês, vocês podem ter chegado a essa conclusão também, que o ministro ele deixa claro que as negociações preliminares não vinculam. Ponto. As negociações preliminares não vinculam. Elas não vinculam. Nada impede que as partes celebrem um contrato preliminar, que elas se comprometam a concretizar o negócio. Enquanto discutem preço, parcelamento, elas dizem o seguinte, olha só, o celular, Leonardo, eu me comprometo a comprar o teu celular. Vamos apurar quanto será o celular. E elas passam por um processo de negociação, de parcelamento, de
chegar a um valor mas elas já se vinculam, elas já se obrigam. Nesse caso, eu tenho um contrato preliminar. Nesse caso, eu tenho um contrato preliminar que as partes se obrigam, se vinculam a realizar o negócio. Mas, regra geral, essa negociação preliminar, elas não vinculam as partes, né? Então, atenção com relação a isso, tá? Mas o juiz diz aqui, ó, a questão central da controvérsia diz respeito à responsabilidade dos contratantes na fase pré-contratual, se eles têm ou não responsabilidade. Aí ele diz que a solução vai estar na aplicação do princípio da boa-fé. Aí ele explica sobre o princípio da boa-fé, nós já vimos. Pessoal, muita atenção. E isso que ele fala sobre o princípio da boa-fé, e óbvio, eu não vou ler aqui para vocês tudo que ele fala sobre o princípio da boa-fé, ele resume muito bem tudo que nós tratamos, traz exemplos e fala sobre isso. Então, o que ele diz? Exatamente, Nara. Boa-fé objetiva. Né? Que é o que ele fala assim, ó, o princípio da boa-fé objetiva, ele se aplica em todas as fases da relação obrigacional. Todas as fases da relação obrigacional. Olhem só que eu vou trazer um outro fato importante. Eu dei o exemplo para vocês quando eu falava de negociações preliminares sobre um relacionamento, sobre um namoro, né? Que existe aquela fase de se conhecer, de sair, de encontrar amigos juntos, de criar, de se falar e de criar uma expectativa no outro de que vai levar a um namoro, a um relacionamento mais sério, e nem sempre isso se concretiza. Mas olhem só, é comum, tem sido comum nos meios jurídicos, nós nos depararmos com questões comuns no sentido de que já tem sido enfrentado pelos tribunais. Não namoro, mas a questão do noivado. As pessoas que ficam noivos durante um longo período de tempo e simplesmente decidem não casar. Um dos dois decide assim, ó, não quero mais casar. Olhem como isso pode gerar uma responsabilidade. As pessoas namoram durante algum tempo, resolvem noivar, e atenção, o noivado também não é uma relação jurídica para o direito civil, ele não gera obrigações, eu não tenho um regramento sobre o noivado dentro do direito civil, mas olhem, observem que se uma pessoa simplesmente diz assim, ó, não vou mais casar, imaginem as consequências disso, desse ato. Namoraram durante um ano, estão noivos há 5 anos. Existem casos em que as pessoas ficam noivos por mais tempo. Mas vamos imaginar ali 5 anos. E um dos dois simplesmente diz assim, ó, não vou mais casar. Geralmente a mulher abandona o noivo, né? Muito comum. É isso que vocês têm na experiência de vocês? E os homens ficam largados, abandonados pela noiva. Né? Não mesmo, Lísia? Geralmente as mulheres abandonam os homens, noivam, enganam eles durante 5, 6 anos e depois simplesmente o abandonam. Que a emoção comprou a moto. Eu conversei com o professor Renato antes que ele casasse sobre isso. Não, tem que ser uma moto bis. Tem que ser uma moto bis para você andar a horário de meio-dia lá no centro. Ai, ai. Então, imagine, olha isso, olha essa situação. Então, ficaram noivos durante 5 anos e simplesmente um deles abandona
né? O outro. É discutível ainda assim se isso gera ou não indenização. As pessoas não são obrigadas a casar, mesmo que tenham ficado noivas. Mas olhem só, nós temos acompanhado os casos mais graves ainda. Casos em que são mais graves. A pessoa namora, noiva, marca o casamento, envia os convites, contrata a festa, contrata o buffet, recebe os presentes e no dia do casamento, abandona o noivo no altar. O noivo fica lá pensando que é só um atraso, as noivas geralmente atrasam, né? Pensando que é só um atraso no casamento, aí atrasa 20 minutos, atrasa 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, chega a notícia de que o verdadeiro amor da vida da noiva chegou em um cavalo branco e a levou para ser feliz para sempre ao seu lado. Então, pessoal, atenção, que nesse caso, mesmo não existindo a obrigação de casar, porque o noivado não gera obrigatoriedade do casamento, nesse caso eu vejo uma clara ofensa ao princípio da boa-fé. Sempre tem um Ricardão, professor. Eu vejo uma clara ofensa ao princípio da boa-fé, que leva a uma ofensa à honra, à dignidade aí do noivo. Então, nós temos essa situação da aplicabilidade da boa-fé objetiva na fase de negociação preliminar. Então, o que o julgador vai falar? Ele diz, olha, então, as negociações preliminares não vinculam, mas a boa-fé é aplicável em todas as fases da relação obrigacional, desde a fase pré-contratual, né? E aí ele fundamenta isso dizendo por quê. E aí ele continua aqui, ó, sociais, no caso concreto, consta que a empresa de eventos, a empresa varejista, iniciar. Olha só, aí ele vai começar a tratar, dizer objetivamente, ou seja, a aplicação da boa-fé no caso concreto. Por isso, boa-fé objetiva. Boa-fé aplicada ao caso. Ele diz, olha só, as partes iniciaram em dezembro de 2004 tratativas para a realização do evento. Olha só, eles começaram no final do ano de 2004, programada para junho de 2005. Olha só, realmente existem eventos que o planejamento é feito por meses, às vezes por mais de um ano. Vou voltar ao exemplo do casamento. De verdade, pessoal, um casamento grande, né, um casamento para muitas pessoas, para muitos convidados, ele pode levar anos até o seu planejamento. Existem locais de realização, bufês que precisam de uma antecedência muito grande, né? Determinadas igrejas, só às vezes anos de espera. Então, existe toda uma preparação para isso. Toda uma preparação para isso. Então, olha só, nesse caso é mais ou menos isso, um evento que precisava de um grande espaço de tempo para poder se preparar. Então, em dezembro de 2004, um evento que só seria realizado em junho, ou seja, 7 meses aí de planejamento. As partes, reuniram-se por diversas vezes, trocaram vários e-mails, a empresa de eventos realizou visita técnica, elaborou memoriais descritivos, iniciou a contratação de terceiros e teve uma despesa de R$200 mil. O evento, porém, foi adiado e posteriormente cancelado pela empresa varejista, não tendo havido a formalização de um contrato. O Tribunal de Origem, soberano na análise da prova, considerou que o comportamento das partes teriam criado na empresa de evento induvidosa expectativa de que o contrato viria a ser celebrado, fato
que, aliado à iminência do evento, justificaria o início da contratação de terceiros e mesmo a formalização antes mesmo da formalização do contrato. Então, partindo-se do cenário fático delineado pelo Tribunal ACOR, pode-se concluir, com base nos subsídios doutrinários a serem colacionados, que o cancelamento do evento ofendeu o princípio da boa-fé, gerando responsabilidade pré-contratual. Então, resumindo, o que aconteceu, o que o ministro falou? O ministro disse, olha só, tudo levava a crer que o contrato seria celebrado. Tudo levava a crer que o contrato seria celebrado. Mas ele simplesmente não foi celebrado e sem justificativa. Porque, como o juiz não fala no julgado, o ministro não fala no julgado qual foi a justificativa utilizada, nós não podemos imaginar que existia uma justificativa. Se ele não fala, é porque não houve dentro do processo uma justificativa. E aí ele disse que, nesse caso, houve ofensa ao princípio da boa-fé. Então, atenção, que a conclusão que nós temos que chegar nesse caso não é que as negociações preliminares vinculam ou geram obrigações às partes, mas a solução ela foi dada pela aplicação do princípio da boa-fé objetiva. O princípio da boa-fé objetiva, ele norteia, ele circunda todas as partes. Então, pessoal, vocês têm que ter muito cuidado, atenção, muito cuidado, na hora de criar expectativa na vida de outras pessoas. Esse é o recado que esse julgado traz para a gente. Cuidado ao criar expectativa em outras pessoas. Porque ao criar expectativa em outras pessoas, vocês podem estar atraindo para vocês responsabilidades que antes não existiam. Alguém aí já foi iludido? Que é basicamente isso, né? Alguém aí já foi iludido? Michel, isso é pergunta para a professora Maísa e para o professor Clóvis. Eu quero saber se vocês já foram iludidos. Rejane disse que... Olha aí, Rejane, ó. Café. Vou até botar mais um pouco de café aqui, enquanto a galera fala aí das suas ilusões. Beleza, a galera já foi iludido, né? E iludir alguém, vocês já iludiram alguém? Já iludiram alguém? Com certeza, Regiane, iludiu. A Vitória também está rindo aí. Cuidado, que como nós vimos aí no... A Lízia nunca iludiu ninguém. Como nós vimos aí no caso, criar expectativa, ou seja, iludir alguém e depois não concretizar isso pode gerar responsabilidade para vocês. Né? Pode gerar responsabilidade. Então, eu tenho que ter muito cuidado, pessoal, nessas tratativas, né? Aí ele vai falar sobre, vocês podem ver que o juiz, ele vai falar assim, ó, sobre o dever de lealdade, né? Que a ruptura das tratativas, elas trazem. Lembra lá do Tucou, que até tu, Brutus, não esperava isso de você, né? Você vinha conversando comigo e do nada some, não esperava isso de você. Então, atenção, pessoal. Atenção, dever de lealdade. Né? Deixa eu ver o que mais. Trecho assim, a ruptura imotivada. Somente viola a boa-fé objetiva. Quando as negociações preliminares tenham chegado a tal ponto que faz prever que o contrato deveria... Olha aqui, ó. Se eu pudesse resumir para vocês, né, tudo que eu queria transmitir por meio desse julgado, eu grifaria aqui, ó. Vou botar aqui uma seta bem grande. Aqui, ó. Se eu pudesse resumir para vocês tudo que eu queria transmitir por meio desse julgado, eu diria aqui, ó, verifica-se no trecho acima que a ruptura imotivada de tratativas somente viola a boa-fé objetiva e enseja indenização
quando as negociações preliminares tenham chegado a tal ponto que faz prever que o contrato deveria poder se estreitar. Ou seja, atenção, se as negociações preliminares continuam não vinculativas, e é isso que o juiz fala, mas se essa negociação preliminar foi a tal ponto, ela avançou tanto, que criou expectativa para que seria celebrado o negócio, você simplesmente abandonar isso gera responsabilidade. Esse é o recado que o juiz fala. Aí vocês vão perguntar assim, Leonardo, mas é fácil comprovar isso? Não, não é fácil comprovar isso. Não é fácil. Tanto é que no julgado nós vimos que, em primeira instância, o juiz julgou improcedente. Né? Ele foi reformado na segunda instância e nos tribunais superiores houve a manutenção desse entendimento. Né? Uma das teses de defesa, ele fala aqui que não é muito importante. Uma das teses de defesa que não é tão importante é que eles teriam dito que essas negociações teriam feito por pessoas que não representaria a empresa, tá bom, pessoal? Então, era isso com relação ao julgado. Vocês têm dúvidas aí? Querem debater algum ponto que não ficou bem esclarecido? Quem puder abrir o microfone, eu gostaria que vocês falassem. O juiz não se manifestar sobre todos os artigos que foram falados, isso aí o advogado pode usar para o advogado usou, levar para a segunda instância. O advogado usou, mas usar para levar para a segunda instância. O advogado usou, mas o ministro não reconheceu isso. Ele disse que houve boa fundamentação. Não. Tipo assim, o advogado coloca artigos lá, aí o juiz lá da primeira instância não se manifestou sobre todos, aí ele fala assim, não, já que ele não mencionou todos, e eu achava que esse daqui ia ser em conjunto com todos o da vitória, então eu vou mandar para a segunda instância, entendeu? Não, Michel, não. A gente tem que, nós temos que nos ater. Falta um minuto. Isso. Nós temos que nos ater sempre, quando analisamos um julgado, nós temos que nos ater aos argumentos e não a artigos. Artigo 1, 2, 10, entendeu? Porque, como eu disse, o juiz não está obrigado a se vincular a um artigo em específico. Mais alguém? Nós vamos voltar no mesmo link, tá, pessoal? Só para complementar aí, Calídio, a questão da boa-fé se espalha pelo código inteiro, né? Então não tem como você citar apenas um único artigo para falar de boa-fé. Você citar aí o 421, 422 do Código Civil, porque a boa-fé, dependendo da relação, você vai, né, verificar ela em todas as partes do Código, parte geral, parte especial, contrato.